Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nessa edição, os destaques são: até onde Haddad vai conseguir cortar? Os cortes de 25 bilhões de reais anunciados hoje no orçamento 2025 pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento mostram que Haddad será, sim, ativo na definição de medidas que mantenham de pé o arcabouço fiscal. Esse é o sinal mais contundente. Também fica evidente que o ministro se apoia no trabalho de Simone Tebet, cujo pente fino anunciado remete a uma revisão relativamente restrita de alguns programas setores, com destaque para o INSS, BPC e Bolsa Família. Desses, somente o do INSS tem relação com inovações de gestão. O escopo do planejamento, ao menos em termos de estudos, é bem mais amplo. Para além da sinalização, entretanto, há dois problemas no horizonte. De um lado, apenas para fazer valer esse cortes a Fazenda, já tende a sofrer com ruídos dentro do governo, na melhor das hipóteses, ou oposição aberta, na pior. A declaração do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, por exemplo, destacando que a economia projetada no BPC é incerta, transita entre ambos os polos. 2. De outro, os cortes anunciados serão vistos como tímidos pelo mercado e boa parte dos analistas, não apenas pelo valor, como pela percepção de que falta ambição no diagnóstico de como tornar mais eficiente a máquina pública. Nesse contexto, deve haver ainda novas iniciativas e balões de ensaio, a partir do lançamento da PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, sexta-feira. Fazenda e Planejamento, reitera-se, tem outras cartas na manga. Mas as iniciativas vistas como estruturais, que poderiam inferir nos gastos obrigatórios com educação e saúde, para citar um caso, enfrentam fortes barreiras no PT e mesmo no Planalto. É uma equação para a qual ainda não existe uma solução delineada, para além do que já está na mesa. As armadilhas no caminho de Galípolo. A indicação oficial de Gabriel Galípolo para a presidência do BC tem algumas consequências centrais. 1. Ainda que Lula tenha uma relação direta com o economista, é mais um sinal da força de Haddad. E também, mais um foco de cobranças dentro do governo. 2. A imagem de duas cabeças no BC, que já existia, agora se amplia exponencialmente. Não no sentido de divergências, algo que Galípolo buscou dissipar enfaticamente e com sucesso, haja visto a boa recepção aos anúncios, mas no sentido de que ele passa a ser, de imediato, o horizonte de poder, mesmo antes da saída de Campos Neto. 3. Ele se encontrará de cara entre dois polos de pressão. De um lado, o mercado, que já aceitou seu nome, mas cobra um pedágio para que ele ganhe credibilidade e evite dar vazão a incertezas. O aumento da taxa de juros na próxima reunião do Copom, de forma unânime. De outro, parte do governo espera o oposto, ou seja, que ele aproveite a desaceleração inflacionária, mesmo que muito próxima do teto da meta, e a redução certa dos juros nos Estados Unidos. Para evitar essa alta, os movimentos públicos e de bastidores recentes deixam pouca dúvida de que houve articulação entre Galípolo e Lula, o que ameniza esse cenário, mas não o desarma. Longe disso. O governo busca armas junto ao Centrão. A transferência do programa Calha Norte do Ministério da Defesa para o da Integração e Desenvolvimento Regional pode até fazer parte da despolitização da pasta, promovida pelo ministro José Múcio, mas funciona, na mesma medida, como parte do arcabouço de negociações do governo tanto diretamente com o quase presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto no esforço para retornar poder de negociação junto ao Congresso. É a mão que dá em contraponto a que busca tirar, no caso, ampliando o controle do Executivo sobre as emendas parlamentares. Indicadores. Saem nessa quinta as estatísticas monetárias e de crédito de julho do BC, o índice de preços ao produtor, indústrias extrativas e de transformação de julho do IBGE, o IGPM e as sondagens de serviços e do comércio de agosto, todos os três da FGV. No exterior, destaque para os pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais. Nos Estados Unidos, o PIB norte-americano, do segundo trimestre, segunda parcial, e o IPC de agosto, na Alemanha. A voz que você ouviu neste podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.